Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo SaaS, um canal em português para quem quer aprender a escalar empresa de software como serviço, bootstrap e com lucro, tá? Para quem não sabe, bootstrap é crescimento com capital próprio, sem investidor. Foi assim que eu fiz aqui na minha empresa. Esse aqui, para quem não conhece, aqui é o eGestor, egestor.com.br, é um dos meus softwares, tá? É um software de gestão para micro e pequena empresa. Então, a gente já tem mais de 30 mil clientes por todo o Brasil. Eu trabalho com software como serviço, então esse canal aqui se chama Vivendo de SaaS e é justamente o que eu faço, né? Eu vivo de SaaS hoje. O canal aqui é mais um hobby do que realmente o que me sustenta. Mas eu quero falar hoje sobre fazer uma comparação entre software como serviço e imóveis, né? Para te ver maneiras de ganhar dinheiro com software como serviço e fazer uma comparação com o imóvel, porque tem gente que investe muito em imóvel como uma maneira de proteger patrimônio. Eu compro imóvel e ganho dinheiro com aluguel. E eu quero comparar o software como serviço com isso, né? Porque tem muita gente, muito programador, pessoas que estudaram muito, que sabem muito sobre tecnologia, têm um conhecimento absurdo, foram anos de esforço, de conhecimento, de estudo para aprender a desenvolver software e eles não sabem quase nada sobre a parte de negócios, como que eles podem explorar esse conhecimento deles, né? E isso é um problema, né? Porque acaba acontecendo de ter muita gente que vai envelhecendo, tendo todo aquele conhecimento, sem ganhar dinheiro de verdade, sofrendo num emprego que, de repente, às vezes não gosta. E aquilo cria pessoas, de repente, até pessoas que... Como que eu vou colocar isso? Pessoas que acabam tristes com a vida, porque não conseguiram executar o que realmente gostariam. Estão num emprego que não gostam, trabalhando um serviço que eles não gostam, e isso acaba gerando pessoas tristes, né? E o que acontece? Pessoas que veem em volta, veem pessoas com um conhecimento muito menor do que elas, trabalhando, ganhando dinheiro, e tem aquele ressentimento em relação ao mundo, né? O capitalismo é algo muito ruim e deveria ser, sei lá, socialismo, porque essa pessoa focou muito num lado e não deu nenhuma atenção para outro lado, que seria aprender um pouco sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, como estruturar a sua vida, a sua empresa, as suas finanças pessoais para crescer financeiramente. Então, eu quero fazer essa comparação. Tem o Charles Munger, que foi um dos investidores, os maiores investidores do mundo, sócio do Warren Buffett, fala que o suor seca quando cai no chão, né? E o que ele quer falar? Ele quer fazer uma comparação entre a ideia de que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro e que se fosse só trabalhar muito para ganhar dinheiro, ia ter muito mineiro, né? Não a pessoa que mora em Minas Gerais, mas pessoas que trabalham em Minas deveriam ser milionários, porque quem é que trabalha mais que eles, né? Então, não é só trabalho, a gente tem que aprender sobre como administrar financeiramente a nossa vida, porque para ganhar dinheiro de verdade não basta trabalhar mais, né? Então, a gente tem aquela ilusão de que basta trabalhar mais e não funciona dessa maneira. Então, eu quero começar explicando um pouco sobre a ideia de Bootstrap, como que eu comecei em 2009 como empresa de software. Quando a gente começou, a gente lançou o software em 2009, janeiro de 2009, e éramos 3 sócios, e a gente tinha disponível R$ 300 por mês para propaganda paga. A gente não tinha luxo, a gente só tinha o mínimo para pagar as contas ali e R$ 300 por mês para investir em propaganda paga. E foi assim que a gente começou, né? A gente tirava muito pouco dinheiro para a gente. Óbvio que a gente teve algumas vantagens em relação à vida. A gente era muito novo, a gente não era casado, não tinha filhos. Então, a gente podia se dar o luxo de tirar muito pouco dinheiro para a gente. A gente investia R$ 300 por mês e eu já tinha esse pensamento desde o início em relação ao software como serviço. Eu gostava da ideia da recorrência. Recorrência me pegou de eu vender um software e ganhar mensalmente aquele dinheiro, né? Então, isso realmente me pegou. E é alguma das coisas que chama pessoas para o software como serviço, mas, ao mesmo tempo, é algo que espanta as pessoas do software como serviço. Porque tem gente que quer o dinheiro disponível na hora. E a recorrência
te dá a garantia porque nada é garantia de verdade, né? Mas te dá uma garantia de recebimento todo mês, mas tu não ganha um dinheiro, sei lá, poderia muito bem fazer um projeto e ganhar 10 mil reais de uma vez só. Isso ia ter garantido durante algum tempo o trabalho. Mas acabou o projeto, acabou o dinheiro. E no software como serviço tem esse problema de crescimento, tu vai ter que ir conquistando vários clientes conforme passa o tempo, vai crescendo, né? De grão em grão, a galinha enche o papo, tá? Então tu vai conquistando clientes e vai crescendo. Então, tem essa vantagem e tem a desvantagem de tu não recebe um monte de dinheiro de uma vez só, como tu receberia num projeto. Mas eu prefiro pensar na recorrência, de quanto que eu vou ganhar todo mês. Eu sempre pensava no MRR, né, que seria Receita Recorrente Mensal, é uma métrica de SaaS, se tu não conhece, é quanto que cada cliente está pagando, né, a soma de quanto que os clientes estão pagando por mês. Eu sempre pensava no MRR como o meu salário. Não que eu tirasse tudo para mim, mas eu pensava, estamos ganhando R$ 1.000 por mês, estamos ganhando R$ 2.000 por mês. Para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou a R$ 20 mil por mês de receita recorrente, eu tomei duas decisões. Primeiro, a gente foi para outro escritório, porque onde a gente estava muito ruim, apertado, tinha 2 lances de escada, e, sabe, era ruim de chegar, num lugar ruim. Então, chegou a 20 mil de receita recorrente, a gente mudou de escritório, a gente alugou um apartamento grandão para colocar a empresa ali, a gente poder contratar mais pessoas depois, graças a essa mudança de sede. E outra coisa que eu fiz foi pedir a minha namorada em casamento, minha esposa hoje. Né? Quando a gente chegou a 20 mil de receita recorrente, eu pensei, olha, eu acho que eu já consigo sustentar uma família. Não era 20 mil reais no meu bolso ainda, era 20 mil reais de receita recorrente na empresa de software. Né? Eu lembro que eu fiz isso e nem lembro quanto que eu tirava para mim, mas era pouco ainda, mas eu já estava me sentindo mais pensando, as coisas estão funcionando. Né? Eu acho que a minha empresa vai crescer, de verdade, as coisas estão funcionando, está validado o meu software, está validada a ideia, as pessoas têm interesse no meu produto, agora eu só tenho que trabalhar. Eu e meus sócios, a gente tem que trabalhar e escalar essa empresa, quando chegou a 20 mil reais de MRR. Então, tem essa ideia de valor acumulado, né? A recorrência tem essa ideia de valor acumulado. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que a gente não pode, como empresário de software como serviço, ficar muito na ideia do código perfeito, do prédio ser... tu está erguendo um prédio, tu está fazendo um negócio, tu não está fazendo só um produto. Tá? Eu vi muitos programadores que têm um conhecimento absurdo, pessoas que sabem muito mais do que eu sobre programação, eles falham porque eles ficam um ano refatorando código, melhorando o banco de dados, pensando muito em como que eles vão fazer para... se o software alcançar 1 milhão de usuários, o que vai acontecer? Então, eles ficam muito nesse ponto aí da parte técnica, porque é muito fácil ficar na parte técnica, porque a parte que a gente gosta é a parte que a gente pode testar rapidamente. A programação tem isso, né? É muito interessante, tu executa alguma coisa, o computador te responde rápido, está funcionando, não está funcionando. E na vida, na construção do negócio, às vezes tu faz algo e tu só vai ter certeza de que aquilo está funcionando daqui a 2 anos. Então, não fica só no código. Pensa no negócio, pensa no teu futuro. Tu quer escalar uma empresa, tu tem que pensar na parte de negócios também. Né? Isso é uma burrice estratégica, ficar pensando só na parte de tecnologia do teu software. Evita isso, foge disso o máximo que tu puder, porque... principalmente quando tu está começando, porque tu vai ter problemas se tu não pensar em marketing, em processos de venda. Por mais que tu não goste disso, tu vai ter que pensar nisso, nem que seja um pouco, para fazer a tua empresa crescer. Também te falo sobre a minha técnica famosa. Né? Tu lançou teu software, agora está na hora de falar com clientes. Usa a técnica PPT. A técnica PPT resolve a maioria dos teus problemas em relação ao crescimento de uma empresa de software. A técnica PPT significa pega a porra do telefone e liga. Ou manda mensagem no WhatsApp, sei lá, mas começa a entrar em contato com os teus clientes. No eGestor, quando a gente começou, eu tentava ligar para todos os meus clientes, né, todos os meus clientes, é o máximo que podia.
Eu também não me sentia feliz fazendo isso, eu não gostava da ideia de ligar, das pessoas não me atenderem, das pessoas desligarem na minha cara, mas a minha ambição era tão grande, eu tinha que fazer aquilo funcionar. Eu não me dava alternativa a não ser fazer aquilo funcionar. Uma das coisas da minha vida é que eu sempre tive esses hiperfocos, né? Não, agora eu tenho que funcionar, agora tem que fazer funcionar. E mesmo que eu não goste, mesmo que eu vá sofrer, né? Por exemplo, quando eu decidi aprender inglês, fiz curso de inglês e decidi que eu ia para o Canadá estudar. E eu tive esse hiperfoco, eu vou para o Canadá estudar. Minha namorada, na época, não gostou, brigou comigo, mas não estou nem aí. Eu vou fazer, eu vou executar o que é necessário para fazer as coisas acontecer. Eu vou ligar para cliente, mesmo que eu não goste, mesmo que isso seja uma agressão a mim mesmo, né? Então, até eu tinha outras técnicas, né? Como eu não gostava tanto de ligar, na época a gente usava muito MSN. Não tinha WhatsApp ainda, MSN. Lembra do MSN? Então, o MSN era comum ainda em 2009. Então, eu mandava newsletter para as pessoas que se cadastravam no site, no software, porque a gente tinha o trial, né? As pessoas vinham e testavam o software, se cadastravam, deixavam o e-mail. Então, eu tentava ligar, eu tentava, de alguma maneira, conversar com ele, não conseguia, eu mandava de vez em quando uma newsletter, um e-mail para todo mundo com alguma novidade, alguma coisa, e colocava no final o meu MSN, meu e do meu sócio, um dos sócios, né? E daí as pessoas adicionavam a gente no MSN e começavam a conversar. A partir disso, eu continuava conversando com eles. Então, isso ajudava muito, né? Então, era propaganda paga, conversa por telefone, conversa por MSN. E isso foi devagarzinho, não foi rápido, não foi fácil, tudo foi muito sofrido, né? As pessoas imaginam que é rápido, é fácil. Não, não tem nada de fácil. Absolutamente nada do que eu fiz na minha vida foi fácil. Tudo foi trabalhoso, difícil. Tive que parar, pensar, analisar, olhar de vários ângulos possíveis para as coisas funcionar. Mas a recorrência dava isso, né? A ideia de tu vai crescendo devagarzinho, vai conquistando um cliente aqui, outro cliente ali. Então, também fazia visitas presenciais, às vezes, aqui na minha cidade. Eu não gostava das visitas presenciais, mas eu fazia também visita presencial, ia nos clientes. Só que eu percebi com o tempo também que isso era meio ruim, porque os clientes falavam... Porque eu queria atender online, né? Eu imaginava, uma empresa de software como serviço, eu quero atender online. Eles falavam depois assim, na hora de me vender, tu vinha me visitar, mas na hora de dar suporte, tu não vem me visitar. Eles falavam isso. Então, com o tempo, né? No início eu fiz de tudo. Eu ia visitar, vendi para clientes aqui na cidade, mas conforme começou a passar o tempo, começou a funcionar mais a propaganda paga, eu comecei a evitar devagarzinho, até fazer propaganda na cidade, porque eu queria escalar em outras cidades para não ter que visitar clientes. Mas, no início, faça o que tem que ser feito. E eu fazia o que precisava ser feito para vender, né? Então, mas assim, ó, mesmo que eu não gostasse dessa ideia, dessa desculpa que eles davam depois, né? Tu não veio me visitar quando tem que dar suporte, mas na hora de vender tu veio me visitar. Essas conversas me ensinaram muito, porque me ajudou muito a gente a moldar o software. Eu aprendi muito sobre o nosso cliente, aprendi muito sobre as necessidades dos nossos clientes em relação ao software. Isso ajudou bastante a gente construir o software, porque ficar só no escritório, escondido atrás de um computador, falando com o cliente de vez em quando por MSN, isso não traz a realidade. A realidade é tu ir no cliente, ver como que o cliente se comporta usando o software, né? Isso ajuda muito, mais do que qualquer métrica. Ver o cliente, conversar com o cliente, olho no olho do cliente, isso ajuda mais do que qualquer métrica, tá? E a gente cresceu, foi crescendo, eu pegava o máximo de dinheiro possível, reinvestia em propaganda paga, e a gente cresceu muito. Coloquei muito dinheiro em propaganda paga, tirava muito pouco dinheiro para mim, para os meus sócios, muito pouco dinheiro mesmo, reinvestia o máximo possível em propaganda paga. Eu lembro que um sócio me disse assim o seguinte, olha, o legal de investir em Google, porque na época era Google, né, que a gente investia, é que daqui a um tempo a empresa vai ficar conhecida, a gente não vai precisar mais colocar dinheiro em propaganda paga. E eu disse assim para ele, olha, enquanto estiver funcionando, eu quero colocar o máximo de dinheiro em propaganda paga, tá? Porque se está funcionando, eu quero crescer, né?
E ele não gostou muito da ideia na época, mas depois ele concordou comigo e a gente começou a colocar o máximo de dinheiro possível em propaganda paga e crescemos muito por causa disso. Só que lá em 2014 eu comecei a notar que as propagandas não estavam mais funcionando como funcionavam anteriormente. Hoje eu percebo que muito era de incompetência minha em relação a fazer propaganda paga. Mas também tem a ver com... Começou a aparecer concorrente, não só concorrente direto de propaganda paga, de outros softwares, mas concorrentes de palavras-chave, né? Então, as pessoas começaram a se dar conta que propaganda funcionava muito. Então, o custo de aquisição de clientes começou a crescer muito. A gente chegava num teto de crescimento e não conseguia de jeito nenhum ultrapassar aquele teto de crescimento. Eu comecei a achar que o problema era meu produto, que o software estava muito ruim. Comecei a fazer testes de usabilidade no software e realmente a usabilidade estava uma porcaria. Não sei nem como que a gente vendia o software, ele tão ruim que estava. E daí pensei assim, o problema é o nosso software, a gente vai ter que refazer tudo. Daí eu demiti gente, demiti vendedores, parei de colocar propaganda paga, refizemos todo o software com testes de usabilidade, ficou muito bom o software, ficamos um ano todo refazendo o software, lançamos o software, ajudou um pouco nas vendas, sim, né? Então a gente juntou um dinheiro da propaganda paga, a gente juntou um dinheiro, começamos com propaganda paga de novo, mas mesmo assim eu percebi que não adiantava. Eu percebi que o problema não era o produto, era a dependência de propaganda paga. Daí eu fui buscar outras maneiras de crescer, né? Eu já até contei toda essa história em outros vídeos aqui, só que é só um resumo rápido. Daí eu fui estudar sobre marketing de conteúdo, sobre SEO, a gente começou a fazer blog, né, para crescer, para gerar leads. Deu muito certo na época. Não estou te recomendando para ti ir para blog agora. SEO está ruim atualmente, tá? Eu não estou dizendo que é totalmente inválido, mas eu não apostaria todas as minhas fichas em SEO hoje em dia. Apostaria sim em marketing de conteúdo, YouTube, newsletters, LinkedIn, Twitter, Instagram, mas SEO investiria mais um pouco, não da maneira que eu fiz. Eu dei all-in em blog e SEO, tá? Comprei consultoria na época da Rock Content para me ajudar, então eu pagava horas para ter um profissional me ajudando, me ensinando, comprava textos da Rock Content, comecei a comprar textos de outras empresas que produziam conteúdo, postar no blog, eu foquei muito nisso. A gente se livrou muito da propaganda paga e cresceu por causa disso. Depois eu investi em crescimento através de melhorando o processo de venda, porque tinha muito desperdício de lead. Na época que eu colocava muita propaganda paga, tinha muito lead mesmo. Mas meus vendedores aqui desperdiçavam muito lead porque não tinham controle. Era à vontade, cada vendedor pega o lead, liga como quiser, não existia um cuidado com cada lead, né? Porque hoje em dia a gente tem um cuidado, cada lead é precioso, a gente tem que cuidar. Por que esse lead foi descartado? Tu conversou mesmo? Depois que ele é descartado, a gente manda para outro vendedor e tenta recuperar. Tem a planilha dos descartados, e acontece de sair vendas mesmo com lead descartado. Então, a gente começou a trabalhar muito em processos de venda, cresceu muito por causa de processos de vendas, a gente conseguiu ultrapassar um patamar, a gente ficou muito bom em processos de venda. E até se tu quiser aprender mais sobre processo de vendas, maratona esse canal aqui, tem outros vídeos que eu falo só sobre processo de venda aqui. Falando nisso, já curtiu esse vídeo? Se está gostando, curte o vídeo, se inscreve no canal aqui, que isso ajuda bastante. Se tu gosta disso, tu quer que eu continue colocando conteúdo aqui, curte, compartilha, tá? E foi assim que a gente cresceu. Outras coisas que eu percebi com o tempo como empresário de software como serviço foi uma frase que o Elon Musk falou sobre vetores. Ele disse que todo mundo dentro da tua empresa é um vetor. Se todo mundo dentro da tua empresa é um vetor, isso significa... Deixa eu te explicar, porque ele só fala isso e na época eu fiquei pensando, tá, e daí que todo mundo é um vetor? Daí eu fiquei pensando, imagina tu, o teu sócio, tu tem 2, 3 sócios, tá? Eu estou puxando para a direita, outro está puxando para a esquerda, outro está puxando para cima. Cada um tem uma ideia do que deveria ser a empresa. Tu percebe que isso é um problema? Então, o que eu recomendo? Que vocês conversem, que vocês façam um plano juntos.
Não precisa ser um plano perfeitinho, organizado. Se reúnam, conversem, façam por escrito mais ou menos ali o que vocês imaginam para a empresa. Se tem o CEO da empresa, né, das pessoas é a pessoa que vai organizar, pensar toda a empresa, né, o gerente, o administrador da empresa. Direcionem, pensem, nós queremos fazer isso esse ano, nós queremos direcionar a empresa para esse lado esse ano. Por exemplo, agora a gente está no início do ano. Nos últimos dias do ano, ali na semana entre o Natal e o Ano Novo, eu fiz uma reunião aqui de uma análise SWOT. Reuni sócios, gerentes, alguns vendedores, alguns pré-vendas da empresa. Coloquei todo mundo numa sala, nessa sala aqui ó, que está no fundo aqui, que é um auditório que tem aqui na empresa, e fiz uma análise SWOT, análise FOFA. Sabe o que é? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa. E com isso, a gente fica pensando e discutindo, debatendo. É um debate de um dia inteiro, de manhã e de tarde, o dia inteiro, fazendo essa análise, conversando, só conversando, tá? E a gente não toma decisão nenhuma ali. A gente só fica pensando quais são as fraquezas da empresa atualmente, quais são as forças que tem a empresa, quais são as oportunidades que a gente pode fazer, quais são as ameaças, né? Então, a gente pensa aquilo ali tudo e daí depois a gente se reúne para fazer um plano de ação, o que a gente vai fazer durante o ano. Né? A gente até nem fez agora o plano de ação ainda, a gente fez a análise e a gente não fez ainda, não se reuniu ainda para fazer os planos de ação. Por cima a gente fez, tá? A gente decidiu depois ali, mas a gente tem que, como é que eu vou te dizer, colocar no papel aquilo ali, para conseguir organizar a empresa e fazer esse plano de ação do que a gente vai fazer de verdade esse ano para a empresa crescer. Então, pensar muito a empresa, não só o produto. O produto é só uma parte da empresa. Lembra dos P's do marketing? Praça, preço, produto, promoção, posicionamento. Produto é só um dos P's do marketing. O produto não é a parte mais importante da tua empresa, é uma das partes da tua empresa. Tá? Então, as pessoas se focam muito no produto, e eu te entendo porque eu era muito assim, e programador. A maioria das pessoas aqui que me segue é programador, e daí as pessoas focam muito no produto. Então, a gente tem que pensar nos outros P's do marketing. Né? Já pensou sobre os outros P's do marketing? Dá uma procurada aí na internet sobre P's do marketing e pensa um pouco. Procura também algum vídeo na internet sobre análise SWOT, S-O, não S-W-O-T, ou análise FOFA. Procura aí para ver mais ou menos como é que é, não é nada demais para te fazer na tua empresa, contigo, teus sócios, teus funcionários, para organizar o crescimento da tua empresa. Outro problema que tem em empresa de software como serviço que tu vai ter que trabalhar, que é churn, cancelamento, é um balde furado. Né? Então não adianta colocar mais água em cima se o furo é grande. Tu vai ter que diminuir aquele furo ou estancar aquele furo e para poder crescer a tua empresa. Eu já analisei muita empresa de SaaS e eu já vi empresas de SaaS que têm uma dificuldade gigante de vender para clientes. Né? São clientes difíceis de vender e as pessoas, em comparação a outros softwares que vendem muito, que tem muito cliente interessado, essa empresa que tem dificuldades de vender, de alcançar o cliente, está crescendo muito mais do que aquela outra empresa que tem muitos leads. Por que isso? Porque eles têm menos cancelamentos. Tá? Justamente por isso, eles estão crescendo mais. Eles têm um LTV maior, Lifetime Value, muito maior, porque eles têm um cancelamento menor. Então, pensa que tu, como empresário de software como serviço, se tu quer ter esse aluguel, se tu quer pensar na tua empresa como vários imóveis que tu tem para alugar, tu tem que diminuir o churn, tu não pode deixar o churn crescer. E a gente acaba se preocupando muito em conquistar clientes e pouco em evitar que clientes saiam da tua empresa. E tem várias pequenas coisas que tu pode fazer para diminuir o churn da tua empresa. A primeira é, por exemplo, meios de pagamento, boleto mensal. Cara, boleto mensal é um tiro no pé. Todo mês o cara tem a decisão de compra, ele recebe o boleto e olha, será que eu pago, será que eu não pago? Tenta trabalhar com cartão de crédito, tenta trabalhar com plano anual, tenta trabalhar com plano anual em 2 ou 3 vezes. Em vez de 12 boletos, ele paga 2 ou 3 boletos. Tu já diminui o risco da tua empresa. Outra coisa, tenta trabalhar com plano de fidelidade. Coisas assim. Faz também onboarding do teu software. A pessoa entrou dentro do teu software. Se possível, tenta ensinar essa pessoa a usar.
Organiza a tua empresa para... Assim, tu tem que pensar pontos de sucesso do cliente dentro da tua empresa. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho um outro software aqui chamado NFE+, emissão de nota fiscal eletrônica, gratuita, até 15 notas por mês, é gratuito. Se quiser conhecer, NFE+, mais.com.br. Qual é o sucesso do cliente? O primeiro sucesso do cliente. O cara colocou o certificado digital dentro do software e emitiu a primeira nota. Pronto. Já significa que a gente teve um sucesso. A gente mede isso. A gente mede a porcentagem de empresas que colocaram o certificado digital e emitiram a primeira nota. E a gente quer aumentar esse número de pessoas. Existe um trabalho para aumentar esse número de pessoas que conseguiram fazer isso. E, se possível, digamos que tu tivesse um software igual ao meu, seria interessante tu ter profissionais que liguem para essas pessoas e tentem ajudar essas pessoas a chegar nesse patamar. O Facebook fez isso. Não sei o quão velho tu é, tu usava Orkut? Lembra que o Orkut tu entrava e usava de qualquer jeito? Tu entrava, tinha que entrar no perfil das pessoas, achar os amigos das pessoas e tu ia adicionando dessa maneira? Não tinha nem feed. O Facebook fez diferente. O Facebook, eles perceberam que quando a pessoa chegava, sei lá, a 50 amigos, não sei se era esse número, ela engajava. Então, ela dava jeito de arrumar maneiras de tu achar facilmente os teus amigos. E com isso, o Facebook conseguiu crescer muito, porque as pessoas achavam muito facilmente os seus amigos. Eles usavam, sei lá, a lista de amigos do celular, os números do celular. Por exemplo, se eu era teu amigo, ele indicava a pessoa, ele era amigo, eu era teu amigo, e tu também era amigo de um outro amigo em comum. Ele fazia alguma probabilidade ali, olha, se ele é amigo do Davidson, daquela outra pessoa, provavelmente também é amigo do tu, que está me assistindo. E daí ele conseguia aumentar o número de amigos ali, e as pessoas adicionavam vários amigos, e tinha o feed, e com isso eles cresceram muito graças a isso. Então, é algo que tu pode pensar dentro do teu software para diminuir o churn do teu software para tua empresa crescer. Estou gago agora de falar demais. E tu vai ter que pensar meios, então, de bootstrap com lucratividade, porque no Brasil, queira ou não, a gente não tem todo aquele ecossistema dos Estados Unidos de um monte de investidores colocando dinheiro. Então, a gente vai ter que aprender a fazer crescer uma empresa com lucratividade. Eu recomendo para vocês que pensem sempre em cuidar os números da tua empresa e, se tu é de bootstrap, uma empresa de software como serviço, pensar numa lucratividade de uns 30%. Tá? Tem que sobrar lá 30%. Tenta colocar no mínimo isso, porque se for muito baixo a lucratividade da tua empresa, qualquer buraco na estrada pode fazer a tua empresa quebrar. Outra coisa que tu tem que fazer, então, em relação a bootstrap, pensa na tua marca, construir uma marca para a tua empresa. A marca vai te ajudar a crescer, tá? Em períodos que, sei lá, a propaganda está cara, que as coisas estão difíceis, a marca é muito importante. E eu sei que existe aquele dilema, existe um dilema entre invisto para captar clientes ou invisto em marca. Claro que no início a gente vai investir para captar clientes, mas reforça a tua marca o quanto tu puder. Investe em remarketing, faz com que as pessoas conheçam a tua marca. Naquela época, em 2014, quando eu parei as propagandas pagas, o que sustentou vendas, e a gente cresceu mesmo que com zero de propaganda, porque durante 5 anos, de 2009 a 2014, eu coloquei propaganda paga. Então, eu conquistei vários clientes, e esses clientes, eles, um falava para o outro, tinha aquele boca a boca ali, a nossa marca era forte já entre o nosso nicho ali, entre os nossos clientes, e a gente acabava tendo clientes mesmo assim, porque a nossa marca ficou forte, não era forte no Brasil inteiro, mas a gente tinha aquela base de clientes ali, que tinha uma força que nos ajudou a vender. Então, pensa na marca da tua empresa, E para falar em marca, se tu tem vários produtos, isso é um problema, Tu já parou para pensar em relação à marca e vários produtos? Foi uma decisão que eu tive que tomar lá no início. Eu tinha o e-gestor, o NFE+, a gente tinha 1 ou 2 produtos a mais. A gente, na época, focou muito no e-gestor justamente por causa da marca. Seria difícil a gente conseguir fazer várias marcas crescer. Depois, a gente manteve, por exemplo, o NFE+, mas meio abandonado ali. Está ali, a gente investiu um pouquinho em SEO para ele, em ele crescer,
mas a força total foi no e-gestor, né? A gente só deixou ativo o NF+, e foi focar nele, foi dar atenção para o NF+, né? Colocar dinheiro, fazer ele crescer muitos anos depois, porque a gente precisava estabelecer uma marca no mercado, né? Que foi o e-gestor. Mas já está muito comprido esse vídeo aqui, espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Se inscreve no canal, pensa na tua empresa, então, de software como serviço, como esse imóvel que tu vai alugar para várias pessoas e, teoricamente, é mais barato do que comprar um monte de imóveis, né? Não estou te dizendo que não vai dar trabalho. Manda esse conteúdo para o teu sócio, porque é importante que tua empresa, teus sócios, teus funcionários aprendam sobre software como serviço, tenham esse pensamento de crescimento, tenham ambição de crescimento. É isso por hoje, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal e até os próximos vídeos.